Sônia Blota, ouvinte Bom da dia. Rádio Bandeirantes, por todo o Brasil e por todo o mundo. Olha, aquela pergunta que foi feita pelo jornalista Rodolfo Schneider no debate da Band aos candidatos Bolsonaro e Lula continua sem resposta. De onde o senhor, querido candidato, vai tirar o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem? Interrogação. Ambos ficaram ali, saíram pela tangente, mas o fato é que isso não foi cravado. Eu estou puxando esse assunto porque ele remete diretamente ao teto de gastos, assunto fundamental que tem sido tratado pelo Pedro Campos aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E como estamos aqui num jornal democrático, num jornal de opiniões, eu vou fazer aqui uma linha de raciocínio diferente da do Pedro em relação ao teto de gastos, que foi criado durante o governo Michel Temer, no momento em que o Brasil precisava sinalizar para investidores internos e externos que aquela farra do boi que havia acontecido na gestão Dilma Rousseff com as contas públicas estava chegando ao fim. Então, olha, a partir de agora será tudo diferente, não se gasta mais do que se gastou no ano anterior, mas a inflação, ponto. A questão é que o teto de gastos, com as regras que foram colocadas, é, de fato, algo que, às vezes, impede os governos de seguirem em frente nos seus planos para os quais foram eleitos, caso não aconteçam as reformas que deveriam liberar recursos. A reforma previdenciária aconteceu no comecinho do governo Jair Bolsonaro, a reforma administrativa e a reforma tributária não prosperaram na atual gestão. O que diz o teto de gastos? É ali uma régua colocada que impede que qualquer coisa feita além do que foi gasto no ano anterior seja gasta caso não haja acréscimo de receitas. É ótima como tese e como princípio de administração, é muito interessante. A questão é que, quando nós sinalizamos ao mercado com o nosso teto de gastos, o Brasil foi um pouco mais, digamos, audacioso do que outros países que também têm essa regra. Primeiro, o Brasil constitucionalizou o teto de gastos. É que isso, de fato, precisava passar pela Constituição, senão não poderia ser feito dessa forma. Mas aí foi colocado na Constituição. Outros países que usam o teto de gastos usam via lei ordinária, ou seja, é mais fácil mexer. Segunda coisa, nessa vontade clara de dizer que as coisas seriam diferentes a partir daquele momento, o Brasil fez o seguinte: olha, por 20 anos nós teremos essa regra. Não um, nem dois, nem três, nenhuma gestão. 20 anos nós teremos essa regra. É um prazo bem longo e uma regra muito estrita também, que não deixa ali uma margem. Bem, isso foi colocado durante o governo Temer e aí logo na sequência veio o governo Jair Bolsonaro, que, por causa da pandemia, criou ali uma regra de exceção para a gestão das contas públicas. E, meus amigos, não poderia ser de outra forma. De fato, nós passamos por um período de exceção e ainda aqui temos alguns resquícios desse período de exceção. Ou seja, o teto de gastos foi criado no governo Temer, não foi usado durante o governo Jair Bolsonaro, que colocou regras de exceção na gestão pública por causa da pandemia, e nós estamos aqui às vésperas de uma eleição presidencial. Tanto Lula quanto Bolsonaro dizem com todas as letras que vão manter os R$600 do Auxílio Brasil. E ontem, o relator da PEC, que deve fazer a mudança na chamada regra de ouro do teto de gastos, já falou o seguinte: olha, se a gente vai criar uma situação de exceção para se pagar os R$600 no ano que vem, por que a gente não pega e aumenta essa exceção e coloca ali o piso salarial da enfermagem também na exceção? E aí é essa pergunta que eu quero dividir aqui com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Do que adianta a gente ter teto de gastos se tudo que fura o teto é colocado para fora dele em lei excepcional? A gente está enganando a quem dessa forma? Olha, é muito provável que tanto Lula quanto Bolsonaro sigam por essa linha de raciocínio. Você faz de conta que está cumprindo o teto e o que furar o teto, você cria ali uma lei de exceção para impedir que haja qualquer tipo de punição ao gestor público, mas garantir o gasto. O meu raciocínio aqui é o seguinte: quando o gestor público é eleito, ele é eleito com uma plataforma, ele é eleito com ali as suas ideias que ele divide com o público. É a forma, digamos, mais sagrada de escolha da gestão. É o voto popular, é o voto direto.
eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem aqueles que não cumprem, tem aqueles que fazem tudo ao contrário. Quantas vezes já vimos isso acontecer na história recente do Brasil, inclusive, mas as candidaturas são colocadas na mesa com propostas. Muitas vezes essa regra do teto de gastos impede que o governo que for eleito siga no seu planejamento, seja ele qual for. Eu não estou defendendo aqui farra com recurso público, eu não estou defendendo que haja uma orgia, como já aconteceu em outros momentos. Essa lei de teto de gastos só foi necessária porque houve um descontrole durante o governo Dilma Rousseff. Agora, será que a gente não colocou uma regra rígida demais, com a vontade de acertar e dizer que as coisas seriam diferentes? Será que de fato a gente não criou uma amarra e que está sendo desfeita aqui de uma forma que, escuta, cadê a exceção para o ano que vem? Quando a gente olha a economia hoje, nós temos vários índices melhores do que no pré-pandemia. Índice de vendas no comércio, por exemplo, emprego hoje tem um índice melhor do que era pré-pandemia. Então, quando a gente fala em exceção, a exceção hoje é preço de alimento por uma questão mundial. Justifica que todo o governo siga a lei de exceção por causa disso? Acho que a gente tem que pensar a respeito disso e pensar também na forma como a gente entrega a possibilidade de gestão para o gestor público democraticamente eleito. Quando a gente fala, por exemplo, que muitas vezes prefeitos e governadores não conseguem seguir em frente com as suas propostas porque tem tudo barrado, às vezes por Tribunal de Contas, quantas vezes isso não acontece? Mostra que o gestor público no Brasil não consegue levar o seu planejamento para frente. Eu acho que nós devemos sim discutir essa questão, pé no chão, criando regras claras e rígidas, mas também, a perguntar não ofende, quem é que a gente está enganando hoje com esse teto de gastos? Tão rígido, mas tão rígido que não é cumprido e os governantes usam subterfúgios para fazer com que ele não seja cumprido. Acho que essa é uma questão que vai ser discutida a partir de agora. Na próxima gestão também, a gente tem que ficar de olho e, acima de tudo, cobrar que as reformas que eram essenciais para que o teto de gastos desse certo sejam realizadas. Esperança pequena, porque tanto Lula quanto Bolsonaro não vão querer mexer nessa cumbuca. Ambos já foram presidentes e não mexeram, por que mexeriam agora? Mas a nossa função aqui também é cobrar.